Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Negueb, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas, tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas: Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmela, que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado, e os seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro dos seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouco mais. Senhor, essa é a sua palavra. Amém, Deus. E ela é suficiente para nós. Espírito Santo de Deus, nós já sabemos que o Senhor já está aqui. Aleluia. E porque o Senhor está aqui e nos conhece de forma tão profunda, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Acessa mentes e corações neste ambiente. Fala com o seu povo. Eu coloco a minha vida, meu Deus, à disposição do Senhor. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor me conhece de forma como ninguém mais me conhece. E o Senhor sabe, eu não teria a capacidade e poder para convencer o homem, mas o Senhor tem. Então, portanto, usa a minha vida apesar de mim. E assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Hoje é um culto bastante especial para todos nós. Dia 15 de maio, na verdade, na sexta-feira, é o Dia Internacional da Família. É um dia que foi instituído para se fazer alusão, fazer menção às famílias. E nós, inclusive, dentro das nossas limitações, também tentamos fazer aí um painel que quer estimular você, se não tirou foto ainda com a sua família, tira foto mais tarde, posta a sua foto, porque nós queremos hoje trazer uma reflexão a respeito de um lar que muitas vezes pode ser que tenha passado por uma desestruturação. O tema da palavra hoje é lar em reconstrução. Queria que você pudesse ler comigo quando eu contar até 3, fazer bem bonito. 1, 2, 3. Lar em reconstrução. Lar em reconstrução. Essa passagem que nós acabamos de ler trata-se de um momento bastante delicado de Davi. Davi havia sido já ungido pelo profeta, através do profeta Samuel, mas quem ainda estava reinando como rei de Israel era Saul. Saul, ao longo do seu reinado, ele vai perdendo a presença de Deus. Na verdade, a própria presença de Deus se aparta, se afasta dele. E Saul então começa a continuar o seu governo, agora sem as instruções e sem os princípios de Deus. E a possibilidade de Davi ser o futuro rei de Israel trouxe ao coração de Saul um sentimento de competitividade, de concorrência. Davi, que era muito amado por Saul, agora se torna o seu pior inimigo. Saul agora inicia uma trajetória de perseguições infundadas atrás de Davi. Ele começa agora a perseguir com ânsia, com gosto mesmo, de tentar matar aquele que seria o futuro rei de Israel. E este momento onde Davi agora, nós acabamos de ler, se trata de um tempo onde Davi já está
cansado pelas perseguições de Saul, gratuitas, cansado de ter que estar se escondendo em cavernas, se escondendo de um lado para o outro, simplesmente porque Saul o perseguia. Embora Davi tivesse a oportunidade por 2 vezes de matar Saul, ele se poupou de fazer isso porque ele era um homem temente a Deus. Ele sabia que não poderia tocar naquele que era o ungido do Senhor. Davi acreditava ao longo do tempo que as suas batalhas, quem realmente pelejava era o próprio Senhor. Davi aprendeu a depositar toda a sua confiança em Deus. Ele viu Deus travando as suas batalhas. Agora ele está vivendo um tempo em que 600 homens agora estão caminhando com ele. Já tinha uma equipe, já tinha um grupo de pessoas, entre eles soldados que se desertaram do exército de Israel e o acompanharam. Mas Davi estava cansado. Davi agora começa a temer. E agora ele decide fazer uma aliança. Os filisteus eram um povo que era inimigo de Israel. Eram daqueles povos que viviam em eternas batalhas e confrontos contra o povo de Deus. Mas Davi, embora soubesse que os filisteus faziam parte de uma nação que era contra o povo de Deus, por conta da sua pressão, por conta da forma como ele estava vivendo pressionado, ele decide agora fazer uma aliança com o rei da Filístia, com o rei Ax. E aquilo agora, aquela aliança seria, na verdade, para Davi, uma possibilidade de trégua contra Saul, porque à medida que Saul descobrisse que Davi estava sendo, juntamente com os seus homens, abrigado pelo rei Ax e os filisteus, muito provavelmente na mente de Davi, Saul iria parar de persegui-lo. E na verdade isso aconteceu. Davi agora encontra nos filisteus um abrigo, naqueles que eram inimigos do povo de Deus. Mas eu quero aqui já compartilhar com a igreja sobre uma primeira lição. Nós precisamos ter cuidado com as decisões que nós tomamos quando nós estamos sendo pressionados. Precisamos ter cuidado com as alianças que nós fazemos quando nós estamos sendo pressionados, quando nós estamos em um tempo de crise. Porque meu esposo até fala muito essa frase, que quando nós estamos sob pressão, nós agimos com pressa. E muitas vezes, quando nós agimos com pressa, nós deixamos com que alguns princípios eles sejam quebrados. E eu quero dizer que há consequências seríssimas. Porque agora, quando ele está, a troca que o rei Ax faz com Davi para abrigá-lo tudo bem, nós vamos dar guarida para você, eu vou te entregar uma cidade para você viver como seu povo. E ele entrega a cidade de Ziclag, e ele diz: agora você vai batalhar as minhas guerras. Ou seja, você vai precisar agora assumir as minhas batalhas. Davi tinha um débito com os filisteus. Ele precisava realmente fazer jus ao abrigo que os filisteus haviam dado. E o Senhor começou a ministrar no meu coração quando eu fazia essa mensagem no dia de hoje. E essa mensagem, ela tem o endereço certo. Ela tem um destinatário. E eu quero muito falar aqui para famílias de fato. E uma das coisas que o Senhor começou a ministrar ao meu coração foi sobre pessoas que estão assumindo batalhas que não são da sua responsabilidade. E eu vou explicar melhor. Quando um homem e uma mulher, por exemplo, se casam, o princípio de Deus é que esse casal, eles, a partir da decisão do casamento, eles formaram um núcleo familiar, sim ou não? Aquele núcleo familiar que foi constituído agora por um homem e uma mulher é o princípio do casamento, é o princípio da instituição da família. Uma família, ela se forma a partir de um homem e de uma mulher quando decidem se dar em matrimônio. Quando os filhos vêm, aquela família então agora se resume a pai, mãe e filhos. Mas nós vamos observar que alguns homens, algumas
cortar o cordão umbilical com a sua parentela. São casamentos que estão muitas vezes passando por problemas, porque muitas vezes a sogra se mete, os cunhados começam a meter o bedelho. São famílias que estão começando a passar por processos de desestrutura, porque o marido talvez está ainda batalhando, guerreando as batalhas que não são mais dele. E aí ele traz para dentro da sua casa um problema sério. A mesma coisa se aplica para a mulher. Não é que quando a gente casa, os nossos pais, os nossos irmãos, eles vão se tornar pessoas os quais nós vamos negligenciar. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que o homem, a mulher, precisa entender que o seu núcleo familiar é a sua casa. Então, às vezes nós estamos assumindo as batalhas de irmão, de mãe, de pai, e estamos esquecendo que existe uma batalha que precisa ser travada e que existe um núcleo familiar que precisa ser protegido naquela casa. Vocês estão entendendo essa palavra? Eu já escutei, já acompanhei mulheres que tiveram problemas porque os maridos ficam resolvendo, passando tempo resolvendo o problema das irmãs dele, da mãe, do pai, dos cunhados. Está na hora de você voltar para o lugar que você precisa voltar. Porque quando nós começamos a travar as batalhas que não são nossas, nós começamos a negligenciar o lugar que o Senhor nos deu como sua responsabilidade. Davi não era para estar batalhando as batalhas dos filisteus, mas ele começou a batalhar batalhas de filisteus simplesmente por uma conveniência. E existem consequências sérias quando nós deixamos de assumir o papel que nós temos como aquilo que Deus nos deu sobre a nossa responsabilidade. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá quando o Senhor chama Abraão, diz: Abraão, eu preciso a partir de você constituir uma família. Eu preciso a partir de você constituir um povo. Mas a primeira coisa que o Senhor não vai abrir mão é: Abraão, para eu constituir um povo a partir de você, o princípio que você precisa ter é: abandone a sua parentela, deixe a sua parentela e siga adiante, porque eu tenho capacidade de formar de um homem idoso, de uma mulher estéril, uma nação sobre modo numerosa. Deus vai usar os recursos que nós temos. Então, quando nós estamos nos apegando e assumindo as batalhas que não são nossas, nós podemos estar negligenciando as batalhas que nós deveríamos estar gastando energia e força. Amém, igreja? Amém. Então, quando Davi começa a assumir essas batalhas, são 1 ano e 4 meses já que Davi está agora vivendo sob o abrigo dos filisteus. Lembrem-se, os filisteus eram inimigos do povo de Deus, mas Davi se aliançou, porque chega um momento em que ele teme tanto a perseguição de Saul, que ele começa a observar que existe uma possibilidade dele ter segurança em homens. Quando nós começamos a observar que os recursos não são mais do céu, existe um grande perigo de você fazer aliança em sociedade com aquela pessoa que Deus não te autorizou a se aliançar. Cuidado com as alianças que você tem feito. Porque há pessoas que às vezes estão passando até por problemas financeiros e chega uma proposta de bandeja e por conta da pressão, por conta da preocupação, diz assim: mas é para esse momento, é momentâneo. Cuidado. Alianças nas quais o Senhor não está, vai ter consequências. Esta é a verdade. Então a gente precisa nos aliançar com pessoas que têm os mesmos princípios que nós. Amém? Amém. A aliança é o que a gente precisa ter com as mesmas pessoas que dominam, pensam como você, que têm o mesmo temor que você tem, que têm as mesmas instruções e princípios que você também confia. Aí depois de 1 ano e 4 meses, o próprio rei Aquis, ele vai declarar, o rei filisteu: Davi se tornou odioso a todo Israel, o seu próprio povo, ao seu próprio povo, e por isso ele continuará para sempre, sendo fiel a mim. Olha qual foi a declaração que saiu do rei: Davi se torna odioso no seu meio, e ele vai ser meu servo para sempre. O rei Axis estava, na verdade, subjugando, manipulando aquilo que ele havia oferecido para Davi. Agora, existe uma
uma outra batalha que Saul vai precisar batalhar. O exército de Israel agora novamente vai batalhar contra o exército dos filisteus. Davi está na encruzilhada, porque ele precisava agora decidir ir com os filisteus e lutar contra o seu próprio povo. Mas como Deus é um Deus soberano, Ele usa os príncipes da Filístia, os comandantes, que chegam até o rei Aques e falam: não é seguro a gente ter Davi e o seu exército lutando conosco em nosso favor, porque vai que durante a batalha, na hora da batalha, eles decidem se voltar contra nós. Então, ao invés de ter um problema apenas com o exército de Saul, a gente vai começar a ter um problema também com o exército de Davi. Faz o seguinte: dispensa Davi agora, rei. Manda ele voltar para Ziclag. Manda ele voltar com os seus soldados para a sua casa. Isso era mais ou menos um tempo de 3 dias de ausência, em que Davi saiu de Ziclag com 600 homens e deixou a cidade de Ziclag desguarnecida. Havia mulheres, crianças, homens adultos, jovens e idosos. Quando os amalequitas, que também eram um povo inimigo de Israel também, quando os amalequitas ficam sabendo que em Ziclag 600 homens estavam lá com os filisteus para batalhar uma batalha que não era deles, foi exatamente a oportunidade que eles encontraram. Os amalequitas agora chegam em Ziclag e saqueiam toda a cidade. Eles não apenas saqueiam a cidade, eles incendeiam todas as casas. E eles apenas não incendeiam as casas e todos os bens de Davi e dos seus homens. Eles sequestram as esposas, filhos e filhas dos homens. E eu queria que a gente pudesse agora imaginar a cena. Aquelas mulheres, aquelas crianças, elas estavam num estado de vulnerabilidade. Os inimigos chegam, saqueiam e sequestram tudo que havia lá, inclusive esposas e filhos. A cidade foi saqueada, as casas queimadas e os esposos e as esposas e filhos sequestrados. Davi volta e esse foi o cenário que ele encontra em Ziclag. Não havia mais esperança, nenhuma perspectiva de melhora. Cinzas, destruição e tragédia. O lar havia sido destruído pelo inimigo. Cinzas é o sinal de algo que teve vida, mas passou pela destruição. E como hoje é um culto para a família, eu queria que essa palavra pudesse trazer uma reflexão para todos nós. Mas eu sou pastora e eu tenho um ministério muito atuante com mulheres, mas eu não sou pastora apenas de mulheres. Eu sou pastora de uma igreja, amém? Amém. E eu quero falar aqui especialmente para os homens. O Senhor começou a ministrar no meu coração e eu falo isso com temor. Mas esse cenário, ele nos faz refletir que quando o homem, ele deixa o seu papel de proteger a sua casa, o inimigo vai ter livre acesso à sua família. Aquele papel que aqueles homens deveriam ter de proteger a sua casa, eles não fizeram porque eles estavam batalhando uma guerra que não era deles. E isso nos faz refletir que talvez existam homens aqui nesse lugar, maridos, pais aqui nesse lugar, que estão travando batalhas, eu diria até batalhas lícitas, que estão trabalhando, que estão dando o seu melhor, suando para trazer a melhor condição para a sua casa, mas estão deixando de exercer um papel como sacerdote espiritual para não deixar mais o inimigo acessar a sua casa. Os homens precisam se levantar como sacerdotes da sua casa nessa geração. Amém. Nós vemos muitas mulheres, elas vêm muito sozinhas para a igreja. Eu
que homens que peguem na mão da sua esposa, que peguem na mão dos seus filhos e digam: eu vou ser responsável pela salvação da minha casa, eu vou ser responsável pela salvação da minha família. Não é você, minha esposa, que vai assumir sozinha esse papel. Nós temos vivido um tempo que mulheres são sobrecarregadas, porque até espiritualmente elas precisam carregar sozinhas a sua casa. Está na hora do homem se levantar e parar de negligenciar a sua família. Amém, igreja? Amém. É hora dos homens se levantarem. Quando Davi volta para a sua casa, igreja, volta para a sua cidade, o cenário era de destruição. Eram cinzas. Era uma tragédia. Eles nem sabiam se estavam vivas as suas esposas e seus filhos. Não havia perspectivas. Talvez a sensação que muitos possam estar passando nesse momento é: a minha casa está em cinzas, a minha família está sendo destruída. Mas eu quero te dizer uma coisa: o teu filho precisa de uma voz de comando. É a sua voz que vai ecoar nos ouvidos do seu filho. A sua filha precisa de uma voz de comando, e a sua voz que ela precisa ter como direção. Quando ele volta, só tem cinzas. E cinzas representa realmente: alguém chegou para destruir. Amalequitas representam o inimigo que tem entrado nas casas por negligência. Amalequitas representam aquele que está à espreita por conta de um acesso liberado. Ele entra e ele faz a festa nas casas. Você não acha que é incomum a quantidade de famílias sendo destruídas? Nós, como igreja, precisamos despertar. Nós, como igreja, precisamos nos alertarmos. Deus está nos confiando filhos para que nós cuidemos. Deus está nos confiando para que uma geração não se perca. A tendência, igreja, da sociedade não vai ser melhorar. Eu quero te dizer isso. O caminho que a sociedade está tomando não é para melhoria. Então, se você não se preocupa com a salvação do seu filho, se você não se preocupa em colocar o seu filho para aprender a palavra de Deus, a escola não vai se responsabilizar pela salvação do seu filho. É hora de se levantar homens que batam no peito e digam: na minha casa você não toca, diabo. Eu vou me responsabilizar pela minha família. Eu vou ser o sacerdote que arrastarei a minha esposa e os meus filhos para a casa de Deus. Quando eles voltam, eles observam casas queimadas, cidade destruída, filhos sequestrados, esposas sequestradas naquela época. Quando se pegava a oportunidade, tinha a oportunidade de pegar uma mulher, eles até molestavam as mulheres. Por isso que quando Davi volta com seus homens, eles no primeiro momento, eles só têm uma reação: chorar, prantear, até que as lágrimas parem, se esgotem. A Bíblia vai dizer que eles choraram tanto que as lágrimas se esgotaram. Você já teve um momento na sua vida que você olhou no cenário e você tanto chorou que as lágrimas secaram? Porque esse era o cenário. E talvez existam lares aqui neste lugar que estão destruídos. Talvez existam lares, famílias que estão como Ziclague, dilacerados, acabados. Lares que não têm mais nada de bom para oferecer. Mas quando Davi chora junto com os seus homens, até as lágrimas secarem, agora ele tem uma segunda ação que nos ensina como nós devemos reagir até diante de um cenário que parece que não tem mais jeito. A Bíblia vai dizer que agora ele ora ao Senhor, busca ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Isso nos mostra que nós não temos uma receita pronta para os desafios que estão diante de nós. Seria muito bom que casamento viesse com um manual: se você fizer assim, você vai ter esse resultado. Se você agir assim, você vai ter esse efeito. Não vem assim.
Mas um homem e uma mulher que não sabem o que fazer diante das derrotas, que não sabem o que fazer diante das perdas, precisa fazer uma coisa, isso eu posso te ensinar. Busque a Deus e Ele vai te auxiliar no que você deve fazer. Procure ao Criador o que eu devo fazer para reconstruir o meu lar. Senhor, me ensina onde é que eu estou errando, aonde eu posso reparar, qual é a área que eu preciso consertar para eu fazer dessa vez direito. Davi buscou ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que aquele homem que estava chorando junto com os seus 600, onde não houveram mais lágrimas para derramar, a Bíblia diz, e buscando ao Senhor, o seu ânimo foi renovado. Deus renovou o ânimo de Davi e deu uma estratégia. Você está entendendo que quando você vem para um lugar como esse, pode ser que as suas enclaves seja a sua casa nesse momento, mas você não vai sair daqui mais sem direção, você vai sair daqui com uma direção. Busque ao Senhor e Ele vai te orientar, e Ele vai recobrar o teu ânimo e vai te dar estratégia de como tu reconstruir a tua casa, meu irmão. Aqui é um lugar onde você encontra as respostas. E a Bíblia diz que assim que ele recobra, tem o seu ânimo reconstruído, porque ele estava diante também de uma situação muito perigosa até para ele mesmo. Porque quando eles começam a chorar, os homens, em algum momento, um dos valentes de Davi fala assim: peraí, tem um problema aqui, Davi. Se nós não tivéssemos com você, isso não teria acontecido. Vamos fazer o seguinte, tem um culpado nessa história. Nós acompanhamos você. Então, por conta disso, nós vamos arrumar um culpado. E o culpado é você. Vamos pegar uma pedra e vamos todos os 600 apedrejar você, Davi. Aqueles que estavam na batalha com Davi se tornaram naquele momento o seu inimigo. Sabe por quê? Porque até quem é referência vai ser cobrado diante dos outros para ser exemplo. Tem gente que está olhando para a forma como você tem liderado a sua casa para ter você como referência e seguir o seu exemplo. Tem gente que só está olhando a forma como você está lidando. E aí naquela hora que aqueles homens então decidem apedrejar Davi, é a hora que ele ora ao Senhor. E o Senhor reanima Davi. Ele encontra ânimo no Senhor. E agora ele chama o sacerdote e ele pede para que agora o próprio Deus nos o instrua. O que eu devo fazer, Deus? Eu devo ir atrás dos amalequitas? É como alguém que diz assim: aos meus olhos não tem possibilidade desse cenário mudar. Aos meus olhos é lar destruído, é casamento falido, é filho perdido. Mas se o Senhor me disser que ainda tem jeito, eu vou pagar o preço. Se o Senhor me disser que vai estar comigo nessa batalha, eu vou batalhar até o fim. E aí a Bíblia diz que quando ele pergunta ao Senhor, eu devo ir em perseguição aos amalequitas, o próprio Deus vai responder: persegue e liberta os prisioneiros. Agora veja como Deus só precisa de alguém que se levante. E claro que eu sei que existem mulheres que estão batalhando suas batalhas sozinhas. E são sozinhas mesmo e vão continuar sozinhas, mas Deus tem dado estratégia para essas mulheres. Elas também têm um papel fundamental na sua casa. Mas eu estou querendo só direcionar o papel de cada um nessa noite. E quando eles decidem agora ir atrás dos amalequitas, as coincidências de Deus são maravilhosas. Porque eles não sabiam para onde eles tinham levado aquelas famílias. Mas Deus já havia providenciado um GPS para eles. Deus já havia providenciado uma situação. Porque eles encontram agora um egípcio doente, que havia sido abandonado pelo seu senhor, que era um amalequita.
Esse homem já estava 3 dias sem comer e sem beber. E quando os homens de Davi se encontram com esse homem e o trazem para perto de Davi e questionam quem ele era, ele disse: eu sou um egípcio e meu Senhor me abandonou porque eu estou doente. Agora, se o Senhor me der segurança, eu posso lhe dizer onde é que estão as mulheres e as crianças que foram sequestradas. Davi precisou sair do ambiente da perda para decidir e lutar contra o inimigo. E nessa hora, ele aponta o lugar onde estavam as crianças e onde estavam as esposas de todos os 600 homens. Eles trazem a sua família de volta. A reconstrução e a restituição foi completa. Eu queria pedir para apagar as luzes. E nós vamos ter, nesse momento, eu vou finalizar a mensagem daqui a pouco, mas nós vamos ter um momento agora. E eu queria que você pudesse, eu preciso de ajuda aqui para tirar essas mesas. Eita Deus, que dia cansativo. É muito trabalho para manter essa casa, manter a família não é fácil não. Tem que correr, tem que correr. Amor! Amor! Olha, tem que fazer alguma coisa. Eu estou o dia todo falando com Nicole e ela não vai abrir o celular dela. Eu não sei mais o que fazer. E outra coisa, você tem se tornado muito ausente. Você precisa dar apenas no O sou eu de novo. Amor, eu me sinto carregando o peso dessa casa, dessa família nas costas. Você tem que tomar alguma atitude com relação a isso. Eu não aguento mais isso. Tem que trabalhar, manter a casa, tem que ser correria, trabalhar pela manhã, trabalhar à tarde e às vezes tem que pegar o para trabalhar à noite também. Botar comida dentro de casa, dar o melhor para a minha família. E a menina vive alegre, veja a menina feliz, passando de um lado para o outro no telefone, sorri para todo mundo, fala com todo mundo, inclusive minha filha, né? Eu queria até falar com você para a gente poder assistir um filme à noite, filme não, melhor, uma série que é mais curta, né? A gente pode melhorar esse tempo, tem um tempinho para a gente aí. Agora eu queria que você me dissesse o que é que você deseja assistir. Me diga aí, por favor. Ei, você não está me ouvindo, né? Presta atenção no que eu estou falando. Você está prestando atenção em mim, não? Prestar atenção? Você está cobrando o que de mim? Você por acaso presta atenção em mim, na minha mãe? Você por acaso sabe como está a nossa família? Você já sabe como é que minha mãe está se sentindo? Você não presta atenção em nós? Você não percebe quanto isso machuca nós? Você só presta atenção em si mesmo? Amiga! Meu Deus! O que é que está acontecendo? Quer dizer que é minha culpa mesmo, da minha família estar dessa maneira, eu ter me dedicado tanto ao trabalho
ao ponto de não enxergar o que está acontecendo com minha família, o que está acontecendo dentro de casa. Foi preciso minha filha me falar: Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Deus. O que é que eu vou fazer agora, Senhor? Eu me sinto sem forças, ó Deus. E você, já se sentiu desse jeito? Perdido, culpado. Mas desistir não é a solução. Todos nós temos erros, falhas, mas quando nos rendemos e nos tornamos dependentes do Senhor, o fardo fica mais leve e as acusações não podem nos parar. A palavra para você hoje é: não desista, levante-se e prossiga. Eu não vou parar. O Senhor me deu forças novamente. Eu vou correr e vou alcançar o objetivo. Deus tem me dado força. Eu vou conseguir. Ei, eu vou conseguir. Ei, espera. Para onde é que você vai? Seguir em frente. Ei, mas você vai deixar todas essas pessoas para trás. A tua família está tudo aqui atrás. Não, vamos, não vou mais parar. Vem comigo. É em frente. É em frente. Olha, não. As pessoas que você está deixando para trás. Eu não vou parar. Vamos. Eu não vou parar. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Meu Deus. Ó Senhor, eu não vou parar. Eu vou continuar. Que o Senhor tem me dado forças. Ó Pai, ó Senhor. Família, venham comigo, minha filha. Eu não vou parar. Vamos continuar. Vamos correndo. Não podemos parar. Temos que continuar. Seguir em frente. Mas você ainda continua com essa bobagem? Você ainda continua e insiste nessa sua bobagem? Vamos, eu não mandei você voltar. Saia, não vou parar. Volta, eu vou continuar. Não, eu não mandei você voltar. Eu vou continuar. Você acha que a sua esposa, olha para tua esposa, olha para ela, tu acha mesmo que ela vai te seguir? Tu acha mesmo que ela vai se converter? Você massacrou a vida dela. Você acabou com a vida dela. Você acha que ela vai te perdoar? Olha a tua filha. Olha como está a tua filha. Tu nunca desse atenção para ela. O mínimo de atenção você não deu para ela. E agora você quer que ela te perdoe? Não! Jamais! Eu não acredito em você! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou! Que Deus vai te perdoar? Eu sou! Você acha que Ele vai deixar tudo para trás? Você acha que Ele vai te perdoar? Para trás de mim, Satanás! Não saio! Sai! Não! Sai! Não! Sai! Não! Eu vou continuar. Meu Deus, está difícil, Senhor. Está difícil, Senhor. Está difícil, ó Pai. Me ajuda, são tantas acusações, Senhor. São tantas acusações. Oh, meu Deus. Me socorre, ó Deus. Eu não estou suportando, ó Pai. Vamos, erga-se, prossiga. Eu estou renovando suas forças agora. Se te fizer uma ferida, eu tenho a cura. Deus está renovando suas forças agora. Então corra. Deus está te renovando. Mas para isso você tem que continuar a caminhada. Pois eu estou contigo. Deus tem uma grande obra para a tua vida. Mas para isso você tem que continuar. E olhe para as obras que foram feitas. Ele quer te usar. Bora, minha esposa, minha filha, me perdoe, porque eu não tinha visto que eu estava destruindo minha família, olhando só para o trabalho, olhando só para as necessidades mais fúteis, que era o dinheiro, esquecendo de Deus,
esquecendo do que vocês precisavam, do que a família precisava. E nós precisamos é do Senhor. Vamos comigo, vamos recuperar o tempo perdido. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, filha, me perdoe, esposa. Amém. Esse teatro, na verdade, nós fizemos uma adaptação. Pode acender a luz do lustre e apagar as luzes, por favor, no templo. Nós fizemos uma adaptação, porque o teatro original ele mostrava o papel da mulher correndo, o papel da mulher trazendo essa responsabilidade espiritual para si. E quando eu vi o teatro original, eu falei, não, nós precisamos entender que esse papel ainda continua sendo do seu marido, do sacerdote da casa. Talvez a história desse casal ele demonstre a realidade de muitas casas, muitos lares aqui. E eu quero dizer que reconstruir é mais difícil do que começar do zero. Porque no processo da reconstrução, às vezes há escombros. E os escombros podem representar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi feito. Os escombros podem representar a decepção, a angústia de ver uma casa ruim e você não saber muito o que fazer. Os escombros podem representar a falta do perdão nessa família, por palavras que foram ditas de forma equivocada, por filhos que estão sem referência hoje de lá. Mas eu quero também te dizer uma coisa, e a boa notícia é que o mesmo Deus que possibilitou que aqueles 600 homens tivessem as suas esposas e filhos de volta, Ele também está aqui para reconstruir o seu lar. Ele está disposto a te ajudar a reconstruir a sua casa. Eu não sei se muitos conhecem, mas eu e meu esposo, nós passamos por um processo no primeiro ano de casamento, de separação. Nós namorávamos 3 anos e meio, e esses 3 anos e meio foi um tempo de muitas feridas abertas, muitas palavras, muitas atitudes nas quais nós nos envergonhamos. E quando a gente casa, a gente leva essa bagagem para dentro da nossa casa, faltando perdão, faltando a cumplicidade. E havia também papéis invertidos nesse lar. E Deus permitiu que, um ano depois de uma separação, Ele possibilitou um momento onde nós nos perdoamos. Mas quando nós nos perdoamos naquele dia que o Senhor nos possibilitou, nós não sabíamos muito o que fazer. Meu marido disse que ele sabia o que não devia mais fazer, mas o que fazer a gente não sabia muito. Mas existe uma possibilidade de reconstruir uma casa em ruínas, queimada, incendiada pelas mãos do inimigo. É convidando Jesus para esse lar. É convidando Jesus para ser o centro dessa casa. O Senhor deseja tanto a sua família, que a primeira obra do Senhor foi uma família. Um
mulheres desse lugar. Pode ser que a Ziclag seja a situação da sua casa, onde você não veja mais nenhuma perspectiva de melhoria, onde você não veja mais possibilidade alguma dessa casa se reerguer. Hoje, nós vamos fazer 18 anos de casados. E hoje eu vivo a melhor fase do meu casamento. Mas já sabemos que só é possível porque Jesus foi convidado para administrar essa família. Nós, como pais, passamos dilemas iguais a vocês. Mas todas as vezes em que a gente não sabe muito o que fazer, a gente recorre a Jesus, que vai nos dando estratégias, que vai nos ensinando como a gente deve agir. O carpinteiro pode nos ajudar a construir uma casa. Então a mensagem dessa noite é uma mensagem de despertamento. É uma mensagem onde famílias precisam convidar Jesus para ser o centro. Precisam convidar de fato Jesus para lhes ajudar a perdoar. Não tem problema algum. Davi era um estrategista de guerra, mas ele entende que muitas batalhas não dependem de experiência, mas dependem de humilhação, de pedir ajuda a Deus. Senhor, o que eu devo fazer para reconstruir a minha casa? Eu já quero te dar uma lição preciosa. Traz ela para dentro da casa do Senhor. Traz ela para ouvir a palavra de Deus. Traz teus filhos para conhecerem a palavra de Deus. Traz a sua esposa para conhecer a palavra de Deus. Eu acredito que o Deus que restaurou a minha família quer restaurar a sua família também. Eu acredito que Deus está visitando os Ziclags nessa noite para te devolver a tua casa, para te devolver a tua esposa, para te devolver os teus filhos, para te devolver o teu marido. Deus deseja restituir o seu lar. E eu queria fazer nessa noite um momento. Eu queria que famílias que estão precisando que o Jesus entre, venham aqui de mãos dadas, pais, mães e filhos. Entreguem aqui no altar do Senhor a sua casa. Entreguem aqui no altar do Senhor a sua família. Se submetam a dizer assim: Deus, a gente não sabe muito como fazer. A gente não sabe muito como reconstruir. Nós somos um lar que precisa de reconstrução. Mas nós entregamos ao Senhor essa causa. Porque nós ouvimos nessa noite que quando nós entregamos as nossas batalhas a Ti, é o Senhor que pelejará por nós. Ele deseja assumir essa causa em Teu favor. O Senhor deseja nessa noite assumir a sua casa. Quando Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não foi uma palavra aleatória, isso foi uma decisão. Isso não é uma palavra de efeito que traz boa sorte para o ambiente. Não é. Josué disse para os que estavam se voltando para os ídolos, ele disse: se vocês querem seguir os seus ídolos, o façam. Portanto, eu vou tomar uma decisão. Eu vou responder pela minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decido isso. Eu decido pelos meus filhos. Eu decido pela minha esposa. Eu decido pela minha casa. Então eu queria que todos pudessem ficar de pé nesse momento. E gostaria de chamar famílias que viessem aqui à frente. Eu quero orar por
maridos, esposas, filhos, até mães e filhos que têm vindo sozinhos aqui para este lugar. Você representa a sua família. Nós queremos orar por você enquanto nós adoramos. Famílias que necessitam que o Senhor entre. Este lugar é um lugar propício para haver reconstrução e restauração. Faça isso em nome de Jesus. Bendito será nossa casa, bendito serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada.